Meus amigos, minhas amigas, estamos iniciando mais um diálogo espírita da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. No tema livre de hoje, nós vamos discutir a influência da religiosidade na saúde e na doença. Como preservar a primeira e evitar a segunda. Doenças são um mal ou uma necessidade? As doenças hereditárias e as doenças kármicas. Depois, no Espiritismo Responde, nós vamos falar se existe no Espiritismo algum tipo de cerimônia de casamento e a crença, como os espíritas veem a figura dos chamados santos. Então, a partir de agora com vocês, mais um diálogo espírita. Meus amigos, como eu frisei há pouco, nós estamos hoje no nosso tema livre, abordando a questão da saúde e da doença, mas especificamente a influência da religiosidade. Vejam que eu não falo religião, mas sim religiosidade. De um modo geral, todas elas, em que, principalmente a fé em Deus, a fé em seres superiores, pode influenciar no nosso bem-estar físico, e mental, emocional, etc. Eu estou aqui hoje com os nossos amigos Marlene Esperandio, Robson Balaguer, de volta ao nosso programa. Olá. Como estão vocês? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem. Então, meus amigos, começando com o nosso tema, propriamente dito, nós lembramos que no programa anterior nós falamos sobre a saúde como um talento que está no Evangelho, que é uma situação que Deus nos coloca muitas vezes como um mérito pessoal nosso, outras vezes como uma possibilidade de trabalho, um corpo sadio ou às vezes uma provação, uma experiência, uma expiação quando temos alguns problemas de saúde. E nós vamos ver como que a fé, a religiosidade pode influenciar nessas condições. Nós devemos trabalhar justamente a experiência, se o talento, se essa saúde é uma condição de que nós já dispomos, não é? Nós devemos fazer todos os esforços necessários para conservar a saúde. Agora, quando nós temos algum problema seja já hereditário, ou que surge na nossa existência a partir de um certo momento, nós temos que tentar minimizar isso aí, e enfrentar com paciência, com resignação, com fé, sem revolta, porque isso de alguma forma, de certo, está programado, está previsto na nossa experiência, naquela jornada reencarnatória. E por falar em reencarnação, Robson, eu entendo, né, nós espíritas entendemos, que não é possível dissociar problemas de saúde da reencarnação. Eu pergunto para você, telespectador, em primeiro lugar, você realmente acredita em Deus? Essa é uma pergunta importante. Seja taxativo, acredita ou não acredita? Porque se você acredita, supondo que sim, como é que você vê Deus? Como é que você entende Deus? Se você entende que Deus tem os mesmos defeitos que nós, seres humanos, então é um problema para ser refletido à parte. Agora, se você entende que Deus é um ser perfeito, justo, bondoso, então qual é a explicação para a doença, digamos, né? Porque que inclusive pessoas nascem já com doenças congênitas. Sem dúvida. Então a chave da explicação é a reencarnação. Eu gostaria que vocês comentassem a respeito. Sem dúvida, até porque é uma justiça divina, né? A reencarnação. E quando, digamos, o indivíduo já renasce nasce com essa doença, geralmente a gente já associa isso ao pretérito, às vidas passadas, certo? Mas é claro que nem sempre é vidas passadas. Pode ser também uma doença congênita, devido aos pais, algumas coisas assim que ele herdou, né? Mas a gente tem que ver também que é o seguinte, que aí entra corpo, mente e espírito, né? E a falta, de zelo, de cuidar do corpo
seja qualquer parte, da mente, porque às vezes a gente só pensa que a parte física, como os nossos pensamentos, né? Os nossos sentimentos, que nós às vezes deixamos de trabalhar isso, também pode provocar essa digamos assim, a falta da saúde, né? E, consequentemente, a gente coloca a culpa em Deus, né? A gente coloca a culpa em Deus, achando que tudo vem, digamos, tudo que a gente faz de errado, às vezes há consequência. E essas consequências a gente pensa que é de... não. Se não encontra uma explicação, a gente acha que é reencarnação, ou é uma coisa divina, né? Às vezes a gente até não culpa Deus, mas a gente não entende as razões. Exato, né, exatamente. Com certeza. A saúde, na verdade, ela é o equilíbrio para o nosso crescimento. Porque pode perceber, quando nós não estamos bem, quando nós estamos gripados, quando nós estamos doentes, tudo para a nossa volta. A gente empaca, emperra mesmo. Então, por que nós buscamos na fé? Quando nós buscamos na fé, quando nós buscamos o equilíbrio do nosso corpo, nós estamos nos autoconhecendo. E esse autoconhecimento faz com que a gente vá vencendo as doenças. E vencendo as doenças, nós nos disponibilizamos a buscar sempre coisas novas. Então, é o equilíbrio que nós estamos buscando. Isso é uma constante na nossa vida inteira. A gente entende que a saúde realmente, como a Marlene bem colocou, uma das coisas mais importantes. Sem saúde, a vida fica sem sal, fica sem graça, é tudo mais difícil. Né? Com saúde você trabalha, você enfrenta chuva, sol, problemas financeiros, você supera tudo. Mas tem que ter saúde. Agora, e como conviver com as pessoas, conviver com a doença, né? Mas a gente vai chegar nesse ponto aí. Eu só queria deixar uma coisa bem clara. As doenças congênitas, que o Robson citou ali, ele já é uma consequência de um problema reencarnatório. A manifestação genética dos genes, a carga hereditária, já é por força do comando do espírito que comanda aquele corpo, desde antes do nascimento. Mas o poeta Juvenal... Vocês sabiam que é o Juvenal? A gente ouve muito essa frase, mas pouca gente sabe quem falou isso aí. No início era cristã, ele diz assim, mens sana in corpore sano, né? Em latim, mente sana num corpo são. Há uma interatividade entre nós, espíritos, sabemos que entre o corpo e o espírito existe o perispírito também. Então existe uma interatividade entre a mente, que nada mais é do que o espírito, o corpo físico e o perispírito. As coisas transitam nas duas, mão dupla, para cá e para lá. Né? E aí que precisa, eu dou o exemplo do motorista. O motorista é o espírito, ele está conduzindo o seu veículo. Né? Esse veículo, o veículo sozinho não anda, precisa do espírito, que é motorista. Mas se ele cuidar mal do carro, não fizer as revisões periódicas, não andar com cuidado, etc., o que vai acontecer? Vai começar a dar problema. E o motorista vai ficar impedido de dirigir bem esse carro, que é o seu corpo físico. E chega um ponto em que o carro simplesmente para, dá uma pane geral. Às vezes volta a trabalhar, às vezes não. Quando ele para definitivo, a pessoa morre. Mas com certeza. Uma coisa importante é nós pensarmos que nós trazemos toda a ligação e prova de que nós trazemos de encarnações anteriores, todas as consequências no nosso corpo, é que as nossas resistências mentais a nível inconsciente, nós não conhecemos. Nós não temos acesso. Muitas vezes nós nem sabemos que essas resistências existem. Então, para aliviar a nossa mente, para aliviar o nosso físico, nossa mente física mesmo, nós somatizamos no nosso corpo a doença. Isso é que se chama psicossomatização. Por isso que, digamos assim, a procura da cura, às vezes, né? Vamos, essas revisões periódicas, né? Às vezes até se faz dentro do centro espírita. Né? Ou seja, através do passe, através da oração, muitas pessoas deixam de fazer. Né? Já que ele está nesse exemplo aí, a substituição de peças e principalmente do perispírito, né? Sim. Mas principalmente do combustível. Nós estamos com combustível adulterado, né? Estamos rodando com combustível adulterado, cheio de toxinas no organismo, certo? De vício, de alimentação inadequada e tal. Quando nós vamos no centro espírita, nós recebemos a energização que expurga aquelas energias tóxicas e absorvemos energias mais positivas, mais equilibradas. Robson, a água fluidificada, o passe, está tratando ali, sem que a gente saiba. Robson, então cria-se, né, um círculo virtuoso. A gente fala muito de círculo vicioso, existe o círculo virtuoso também. Sim. Da coisa boa que gera uma outra coisa boa, que vai aumentar a coisa boa.
no primeiro plano. Exatamente. Então veja que às vezes na atual reencarnação e nas sucessivas nós temos esse aspecto aí, tanto na saúde física como na mental. Se nós cuidamos bem hoje, mesmo que a saúde esteja um pouquinho combalida, ela vai refletir no nosso perispírito, que vai aos poucos, pelo nosso pensamento positivo, por essas boas condutas, etc., vai começar a incorporar essas energias boas que vão se refletir nessa vida e nas próximas, e ao contrário também, né? Exatamente, porque isso vai, digamos assim, criando como posso dizer, vai criando aquela resistência, né? Vai criando mais uma resistência, digamos, tanto no espírito em si, né? Porque o espírito que carrega, digamos, toda essa carga. Sim. E ele traz de volta. Então, ele vai criando aquela resistência e vai, digamos assim, somando, geralmente, nas próximas reencarnações. Eu acho interessante que a prática da caridade, claro, essa, digamos, seria uma medida profilática, né? Até tanto que a Madre Teresa de Calcutá, ela fala o seguinte: Deus abençoa mais as mãos que trabalham do que os lábios que rezam, né? Porque é através, digamos, da caridade, através do amor, que vai se construindo também essas medidas profiláxicas. Marlene, eu queria colocar aqui para você aqui duas colocações para você comentar ambas já juntas. Tem um autor espiritual, Adenauer Novaes, tem uma frase no livro dele que diz o seguinte, a doença não é o mal, mas um mecanismo regulador, visando restabelecer o equilíbrio psíquico. Ele diz assim, nós devemos perguntar, não por que adoecemos, mas para que adoecemos. Exatamente. Porque quando nós não estamos elaborando, quando nós estamos resolvendo as nossas coisas, a nível assim consciente, a doença serve como um alerta e como uma forma de eu buscar recursos. E os recursos que nós estamos aprendendo aqui, porque aqui nós estamos falando, é o recurso espiritual, é a prece. Porque eu percebo que quanto mais as pessoas precisam, menos elas procuram a prece. Exatamente. Se afastam de Deus. E aqui, esse estudo da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, pacientes questionados se a doença é ou não castigo divino, porque o Robson falou que tem gente que acha que culpa Deus, né? É um castigo, o que eu fiz, mesmo acreditando na reencarnação que fiz na vida passada. Gente, não existe castigo, Deus não castiga. Mesmo doenças kármicas, elas resultam da nossa própria imperícia, da nossa imprudência. Mas nós infringimos as leis divinas que já estão prontas, perfeitas e imutáveis. E ainda nós sofremos as consequências. Mas não é Deus que olha assim para o fulano e diz, você agora vai pagar, porque você... não funciona dessa maneira. Até para conter não é os esse abusos, mecanismo. né? Até para, às vezes, conter o abuso que nós estamos fazendo do nosso corpo, do nosso dia a dia. Então, veja só que daí esse grupo pesquisado diz o seguinte, o grupo que achava que não era castigo, mas que era uma oportunidade de reflexão, teve a resposta positiva com menor tempo de internação e restabelecimento mais rápido. Nós vamos comentar daqui a pouco no segundo bloco, nós vamos apresentar vários estudos aqui a respeito da fé e tal, como é que ela ajuda na prevenção e na cura de doenças, mas esse adiantamento aqui é importante, né? Então já mostra aqui que quem não encara de uma maneira mais positiva, que não fica culpando os outros, Deus no caso, ela encara o problema de frente e ela se sai melhor do que isso aí. Mais psicológico. Os Gênesis, criam tendências, mas não determinam de modo inexorável o aparecimento de uma doença, porque no indivíduo A estava na programação reencarnatória, e no indivíduo B não estava. Então, meus irmãos, dois irmãos de pais únicos, né, os mesmo pai e mãe, eles normalmente têm a carga genética muito parecida. E por que um tem certa doença, manifesta inclusive na vida adulta, e o outro não? Por quê? Porque o gene de um fica latente, ele não precisava passar por aquela experiência, o outro desenvolve a partir de um determinado momento, né? Ainda falando de genes, os genes e também os desequilíbrios hormonais são associados a outras doenças físicas e distúrbios mentais, inclusive a depressão, né? Então, hoje em dia já foi descoberto um gene que é associado à depressão. Mas eles desregulam porque o espírito na cabine de comando está desequilibrado emocional e espiritualmente. Então, uma coisa fecha com a outra, com o que eu coloquei aqui, Marlene. Os genes, eles nem sempre se manifestam, não é culpa dos genes. Quando eles manifestam, estão trazendo um problema reencarnatório, aflorando aquilo ali. Mas nem sempre aparece. Não, nem sempre aparece.
Porque, como você falou, pode ter uma pessoa que tem o gene do câncer, mas não vai aparecer em todos da família. Ou então na filha, que tem a probabilidade de ter um câncer de mama. Não vai aparecer. Vai depender do comportamento dela, vai depender como ela enxerga a vida, como ela reage perante a vida, como ela se defende perante a vida, como ela busca o recurso de uma melhor convivência na sociedade. Antes de a gente ir para o intervalo, eu gostaria de colocar aqui para o Robson, para comentar depois, o seguinte, ó, é uma afirmação do cientista. Veja como bate com muito o entendimento que nós espíritas temos a respeito do problema. Iwan Bernay, coordenador da Enciclopédia de Elementos do DNA, ele diz o seguinte: DNA não é destino, somos o resultado de complexa mistura de genes e de como reagimos às escolhas que fazemos. Meus irmãos, uma paradinha rápida, voltamos em seguida. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Meus irmãos, estamos de volta, nosso tema livre de hoje, falando sobre a influência da fé e da religiosidade na saúde e na doença. Nós vamos já logo em seguida apresentar alguns estudos científicos que comprovam de várias maneiras, reiteradamente, essa realidade. Mas eu havia feito antes do intervalo uma pergunta para o Robson sobre uma afirmação do cientista de que genes não é destino, mas que depende da nossa saúde também das nossas escolhas, né? Sem dúvida, tudo depende do nosso comportamento, né? Às vezes aquela doença que estava programada para vir, dependendo do nosso comportamento, ela pode ser amenizada. Se a gente tiver digamos assim, umas atitudes mais inferiores, essa doença pode ser agravada. Então, quer dizer, não depende só dos genes, mas sim do comportamento de cada um. Eu queria fazer apenas também um ligeiro comentário aqui, do livro do Divaldo Pereira Franco, que ele diz o seguinte, é uma novidade até para mim, pessoalmente. As doenças hereditárias podem significar karma coletivo, ou seja, dentro da família, quando começa a passar de um para outro, é porque talvez aquela família esteve envolvida em algumas atitudes em conjunto que prejudicaram várias pessoas. Daria um exemplo bem rápido que me ocorreu, né? Às vezes uma empresa que produz alimentos, e ela sabe que tem algum problema, alguma toxina, algum componente nesse alimento que prejudica a saúde, ela continua fabricando, vendendo, comercializando. Então ela vai causar mal a muitas, milhares de pessoas talvez. E ela numa próxima reencarnação talvez ela venha com um problema desse sentido aí. É só um pequeno apêndice aí. E também no livro Ação e Reação, diz que certas doenças, também muito interessante isso aí, gente, são consequências não de abusos contra a própria saúde, contra o próprio corpo, mas contra terceiros. E o livro apresenta o exemplo de um indivíduo que provocou um incêndio que causou a morte, acho que de um parente, né, por queimadura, e ele nasce com um problema grave de pele, eczema. Então, às vezes não é fazer mal ao próprio corpo que vai causar uma doença na próxima reencarnação. Ou tem uma doença agora,
Pode ser que ele não tenha abusado da saúde dele, ele abusou da saúde do outro. Exatamente. Tá? Você queria fazer também um comentário ainda sobre a depressão, é isso? Isso. Fique à vontade. A depressão nós temos que refletir bastante, e fica como um alerta, que a depressão é uma forma de embotamento. É quando nós nos fechamos para o mundo, quando nós nos fechamos para a vida. Por que que isso acontece? Porque as coisas não saem do jeito que a gente quer. Nós queremos ser felizes com o nosso marido e ele não entende a forma que nós entendemos a felicidade. Nós temos dificuldades com o nosso filho, que nós fazemos de tudo para ajudá-lo e nós não conseguimos ajudá-lo. Então, quando nós tentamos e as nossas tentativas são em vãos, nós vamos nos fechando e nos embotamos até gerar depressão. Somente a prece é que faz com que a gente se abra novamente, porque tem que ser de dentro para fora. Um dia nós vamos tratar aqui exclusivamente sobre a depressão, que é um problema gravíssimo de saúde mental no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Então, meus irmãos, eu quero passar uns estudos rapidinho aqui, nós temos algum tempinho, e eu vou praticamente ler, ok? Não há mais tempo para muitos comentários. Pacientes comportados pela fé após cirurgias cardíacas, segundo um estudo de 1995, da Faculdade de Medicina de Dartmouth, nos Estados Unidos, recuperaram-se 3 vezes mais rápido. Outro estudo na Índia, em 1997, quem orava regularmente tinha 70% menos chance de sofrer de doença coronariana, ligada muito ao problema da meditação, que relaxa, que harmoniza, que apazigua o espírito. A Índia é campeã nisso aí, né? As regiões orientais. Estudo de 1989 com 400 homens da University de Duke, significativo efeito protetor contra a pressão alta entre os que frequentavam igrejas. Outro, frequentar locais de devoção tem relação com taxas menores de depressão e ansiedade, segundo pesquisa de 1999 da mesma universidade, com 4 mil idosos. Veja que idoso é muito propenso a problema de depressão. Um outro estudo, mais de 850 estudos atualmente, sobre a relação religiosidade e saúde mental. E a maioria indica melhores índices nos que são religiosos. Brian Berman, da Universidade de Maryland, também nos Estados Unidos, dá a entender que o total de estudos em 2011 já passava de 40 mil estudos sobre essa influência da religiosidade na saúde. Harold Koenig, da Universidade de Duke, doenças que respondem melhor à influência religiosa. É importante isso aí. Quais as doenças que são mais facilmente influenciáveis pela mente, pela ação do espírito, pelo pensamento positivo? Sistema imunológico, cardiovascular e endocrinológico. O hormonal, aí com as glândulas suprarrenais, né, controle da insulina, para diabetes, colesterol, e os neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina, a oxitocina e endorfina. Os médicos americanos chegaram à seguinte conclusão: quem reza, frequenta igrejas ou medita vive 29% mais. Essa pesquisa reuniu 42 estudos com 125 mil pessoas e mais de 10 mil curas foram registradas. Outra pesquisa nos Estados Unidos, com 21 pessoas entre 1977 e 1995, constatou uma diferença de 7 anos na expectativa de vida a mais para quem frequenta o templo uma ou mais vezes por semana, algum tempo uma vez mais por semana, né? E aqui a gente, para fechar, que o nosso tempo já está esgotado, essa relação de religiosidade e espiritualidade e saúde nos leva a alguns aspectos aí a serem analisados: depressão, longevidade, sistema cardiovascular, menor tempo de internação, menos distúrbios psiquiátricos e suicídios, que nós vamos ter que tratar aqui numa oportunidade futura, no enfrentamento de eventos estressantes, é uma redução do sofrimento, ou tem-se pelo menos um sentido mais tolerável. Então, o problema às vezes é que a doença não é evitada. Não se evita a doença, mas ameniza. A maneira de enfrentar a doença é que é mais positiva e acelera a recuperação, diminui o tempo de convalescença e previne maiores consequências, efeitos colaterais, etc. E a gente tinha aqui algumas coisas a mais, que infelizmente não vai dar tempo de colocar, inclusive de um livro do Divaldo Pereira Franco, um tratado da Joana de Ângeles, que resume esse aspecto de doença e saúde, mas a gente vai voltar, né, Mariane Robson, numa outra oportunidade para tratar desse tema. Sem dúvida. Com mais tempo ainda. Meus amigos,
Ficamos por aqui no Tema Livre e voltamos numa próxima oportunidade. Até lá. Até mais. Até mais. Olá, amigos. Estamos de volta agora com o quadro Espiritismo Responde. O quadro que conta com a ajuda e participação de vocês. Para isso, nos mande e-mail para o endereço que está abaixo do seu vídeo. No quadro de hoje, nós temos duas perguntinhas. A primeira é a seguinte: existe algum tipo de cerimônia de casamento dentro do Espiritismo? Não. Não existe nenhum tipo de cerimônia, seja de casamento, seja de batismo. Para nós espírita, a verdadeira união se dá pelos laços da alma, ou seja, pelos laços do amor, do carinho, do respeito, sem nenhum tipo de exteriorização, mas sim da melhoria interior de cada um. Ou seja, o casamento é para salvaguardar os direitos da família. Embora hoje a nossa legislação já admite que duas pessoas unidas com mais de 2 anos já têm o mesmo direito de união estável do casamento civil. Então, embora seja casamento civil ou seja religioso, é simplesmente para dar uma satisfação para a família, para os amigos, para a sociedade. Não somos nada contra a quem faça isso. Muito pelo contrário, o espírita não é intolerante com a fé alheia. Aqueles que acreditam por precisarem ou acharem que está recebendo uma bênção de Deus ou do seu sacerdote, fiquem à vontade. Nós espíritas não podemos, nós não temos, mas também não temos nenhum preconceito contra isso. Bom, na segunda perguntinha é o seguinte: devemos acreditar em santos? Bom, primeiramente, nós devemos esclarecer o que é santo, né, para nós. Bom, geralmente santos são o quê? Aquelas pessoas que morrem e recebem esse título. Ou seja, são espíritos de pessoas, né, que já morreram, entre aspas, que foram canonizadas pela Igreja Católica para ter esse título, e tem esse título de santo. Mas, embora a gente temos que prestar um pouco atenção, temos que ter o cuidado, porque nem todos aqueles que receberam esse título são merecedores. Por quê? Para nós espíritas, santos são espíritos elevados, espíritos superiores, que às vezes aqui na Terra tiveram uma vida exemplar. E ao desencarnarem, eles continuam no plano espiritual, trabalhando, ajudando, auxiliando os irmãos aqui na Terra. Então, para nós, não existe santos, mas sim espíritos superiores. Bom, amigos, por hoje é só. E contamos com vocês até a próxima semana. Até logo. Muito obrigado. Meus amigos, vocês já conhecem a nossa publicação, o jornal Comunicação Espírita, da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Nós estamos fazendo uma pequena apresentação hoje e convidando o nosso público, principalmente espírita, a prestigiar esse nosso trabalho, que complementa, de certa forma, as atividades aqui do Diálogo Espírita. Então, a assinatura pode ser feita através do e-mail adepr@adepr.org.br, ou você pode entrar diretamente no nosso site www.adepr.org.br. É importante, ajuda na sustentação, inclusive, desse programa, ajuda na autossustentação do próprio jornal, que, como nós dissemos, já está no seu 17º ano de circulação. Final do ano, nós teremos inclusive uma edição especial, que será a de número 100. Poucos periódicos brasileiros espíritas atingem esse número expressivo que nós estamos prestes a alcançar.